E se o Brasil não tem nada a temer, é melhor que dê mais transparência ao seu sistema. Afinal, nós não queremos uma revolta popular, como nós tivemos no 8 de janeiro, com a população descrente do seu próprio sistema eleitoral. Mas então, os observadores internacionais, só para te interromper, só para não deixar passar, os observadores internacionais acompanham as eleições brasileiras há décadas e são observadores internacionais de toda a parte do espectro político, de organizações mundialmente acreditadas e nacionais também, OAB, todos os partidos políticos acompanham o processo eleitoral brasileiro e observadores internacionais também. O termo que o senador Flávio Bolsonaro usa aqui é pressão diplomática. Eu acho que é um pouco diferente, talvez avance um pouco ao sinal em relação ao que você menciona, que é algo absolutamente legítimo de observadores internacionais. E isso já faz parte do nosso processo regular eleitoral. A pressão diplomática é por liberdade de expressão e a observação internacional em relação ao nosso processo eleitoral. Essas organizações que você mencionou, de muita credibilidade, são de muita credibilidade pela esquerda, não são de muita credibilidade pela direita. Se você pegar o nosso espectro político, do qual eu faço parte, a credibilidade da OAB é perto de zero. As aspas, Amanda, não estão corretas, elas misturam dois trechos diferentes do discurso, mas de fato o senador Flávio Bolsonaro pede que a comunidade internacional observe e aprenda sobre o processo eleitoral brasileiro e que preze e exerça pressão diplomática para que nós mantenhamos a nossa liberdade de expressão. Inclusive, o próprio Congresso americano emitiu no mês passado um relatório dizendo exatamente isso, que a condução através da censura acabou influenciando a eleição para favorecer um dos candidatos, no caso o Lula. É normal que a comunidade internacional queira ter confiança em quem está sendo eleito para o Brasil, né? E isso é normal, eles fazem isso no mundo inteiro. E a ideia de que existem observadores internacionais acompanhando eleições é algo rotineiro. Ora, posso pegar aqui o exemplo do próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que foi ser observador na eleição americana. Ele veio aqui em 2020 e disse que a eleição de 2020 nos Estados Unidos foi legítima. Então, observadores internacionais são algo comum. A gente não pode querer que só haja observadores internacionais de esquerda, ONGs de esquerda e observadores internacionais de esquerda. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí! Existe sim, isso é verdade, Amanda. Existe um memorando de entendimentos e a posição de oficial de ligação é uma posição muito antiga, inclusive hoje ela nem seria necessária, porque o que faz um oficial de ligação? Ele garante que haja uma troca de informações entre as autoridades americanas, que atuam dentro da jurisdição americana, e as autoridades brasileiras, que atuam, portanto, dentro da jurisdição brasileira. Todos nós que estamos aqui nos Estados Unidos, não é mais o meu caso, porque eu já sou residente permanente aqui, mas todas as pessoas que vêm aos Estados Unidos de forma não imigratória, os seus vistos têm limitações, né? Então, se você vem aqui, por exemplo, como turista, você não pode trabalhar. Se você vem aqui, por exemplo, como eu vim originalmente com visto de jornalista, você não pode ser, jogador de futebol, né? Cada visto tem a sua função. O visto de um oficial de ligação permite que ele haja e trabalhe na categoria de oficial de ligação, nessa intercomunicação entre os países. O que esse visto não permite? Esse visto não permite que esse oficial, que aqui nos Estados Unidos não é um policial, ele é um cidadão comum, faça investigações policiais, né? Ele está fora da sua jurisdição como autoridade policial. Então, esse tipo de informação não pode ser feita. Ainda também dentro desse termo de cooperação que você mencionou bem, é sempre dito que as autoridades precisam respeitar os ritos legais de cada país. E existe um rito para quando há alguém que é considerado um criminoso num determinado país, para que seja solicitada a extradição desse criminoso. Como é que funciona esse rito? No caso da extradição, o governo brasileiro submete ao governo americano, que analisa primeiro no Departamento de Estado, o Departamento de Estado faz uma análise
inicial, verifica se as condições do acordo de extradição Brasil-Estados Unidos estão sendo seguidas. A partir daí, ele encaminha ao Departamento de Justiça, e o Departamento de Justiça designa um promotor para tratar do caso. O promotor pede a um juiz federal a extradição. É um processo lento e que tem que acontecer de acordo com os termos desse acordo. Quando, como diz a nota da própria Embaixada Americana e do Bureau do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, quando alguém tenta evitar, contornar esse processo, dá um jeitinho, dá um migué, como a gente chama popularmente no Brasil, isso é também uma violação das condições na qual um oficial de ligação pode trabalhar dentro dos Estados Unidos. E por isso, o entendimento é o entendimento do governo americano, eu acompanho esse entendimento, de que o Marcelo Ivo violou os termos do visto dele nos Estados Unidos. É possível, e isso não está afastado, que ele também tenha cometido crime. E aí cabe ao delegado Ramagem decidir qual o caminho que ele vai seguir, se ele vai prestar queixa ou não a respeito desse assunto, que pode gerar consequências, inclusive, criminais ao Marcelo Ivo. Também é possível que ele, em tese, seja investigado por improbidade administrativa dentro do Brasil, uma vez que agiu fora da sua função. Paulo, eu vou abrir essa conversa aqui para os nossos analistas que participam do Central de Notícias. Primeira a perguntar é a Natália Fruet, nossa analista de política. Oi, Paulo, obrigada por nos atender. A minha pergunta é dentro desse contexto que você falava, sobre o quanto que vocês têm informações de que Marcelo Ivo tenha ido a campo, porque hoje nos explicavam exatamente isso. Se ele foi a campo, fotografou Ramagem, fez uma espécie de relatório sobre onde ele estava, o paradeiro dele, que isso configura, portanto, esses crimes que se ele estava e a responsabilização que se ele estava. Vocês têm a confirmação de que isso aconteceu, porque hoje, atualmente, as autoridades brasileiras negam que ele tenha ido para campo, que isso geraria a saída dele em qualquer outro lugar do mundo, não só nos Estados Unidos. É curioso, né, que o filho feio não tem pai. Quando houve a detenção do Ramagem, que a imprensa chamou de prisão, eu sempre disse que essa nomenclatura estava equivocada. O Ramagem foi detido para que se averiguasse a situação imigratória dele, com base em informações equivocadas. O filho tinha muitos pais, né? A Polícia Federal emitiu nota, o Andrei, o diretor da Polícia Federal, se gabou da cooperação que teria acontecido, inclusive através da figura do Marcelo Ivo. O G1 publicou foto obtida em tese dessa investigação com a residência do Ramagem aqui nos Estados Unidos, né? Algo que coloca até a integridade dele em risco. Ele vai ter que se mudar dessa localidade para poder ficar em segurança. Então o filho feio tinha muitos pais. O filho quando era bonito. Agora que o filho é feio, agora que se tornou um desastre para o governo brasileiro, um problema grave, inclusive de credibilidade de opinião pública e o início de uma nova crise diplomática, agora o filho feio não tem pai. Agora o Marcelo Ivo não fazia investigação, não ia atrás da casa de ninguém. O que nós estamos coletando são múltiplos depoimentos de pessoas como eu, que dizem ter percebido que estavam sendo seguidas, vendo carros na frente da sua residência com isso filme parado por muitas horas. Isso é um relato que muitas pessoas fizeram, né? Nós temos esse relato aqui generalizado e, obviamente, não cabe a gente o papel de polícia, cabe o papel de informar o que nós sabemos, e as autoridades policiais americanas que dão seguimento nessa investigação e verificam se tem indícios para ação criminal ou não. Paulo, a nossa analista Anita Prado, ela é setorista, cobre Polícia Federal, também tem uma pergunta para você. Oi, Paulo, obrigada por falar conosco aqui no Central de Notícias. Bom, agora aos fatos, Ramagem, ele de fato estava com uma solicitação de asilo político ainda em andamento, mas ele também estava com o seu visto de turista vencido, né, venceu ali no início do ano, e também estava com o seu passaporte diplomático fora de validação, uma vez que ele foi cassado aqui no Brasil, perdeu o seu cargo. Foi verificado, portanto, que ele estava ali dentro da regularidade, tanto que ele foi solto. Mas
Mas qual é a situação de Ramagem hoje nos Estados Unidos da América? Tanto que ele foi detido, né? Num primeiro momento, verificou-se que ele estava sem documentação. Que documentação faz com que ele permaneça dentro da legalidade nos Estados Unidos, ou ele ainda está ali com esse visto subjúdice de asilo político, não sei se seria um visto de fato. Uma outra pergunta que eu já tenho para você, querido, é sobre a situação dos agentes americanos do ICE que participaram da prisão de Ramagem, que você chamou de detenção. A detenção do ex-deputado. Eles também sofreram algum tipo de punição por parte do governo americano? Sobre a pergunta do Ramagem, propriamente dita, a situação dele. A legislação americana permite que alguém aplique a um processo de asilo sob determinadas circunstâncias. O caso de asilo do Alexandre Ramagem é um caso muito forte. Até a empresa, uma das empresas da qual eu sou sócio, prestou pro bono, diga-se de passagem, essa assessoria ao próprio Ramagem muito tempo atrás, logo em, se eu não me engano, outubro ou novembro, quando ele fez a aplicação para o asilo. Uma vez que esse pedido é reconhecido pelo USCIS, que é o Serviço de Imigração Americana, o sujeito fica autorizado a permanecer nos Estados Unidos até que saia a decisão final a respeito do asilo dele. Inclusive, ele recebe autorização de trabalho, recebe autorização de viagem e, portanto, ele está legalmente nos Estados Unidos coberto por isso. Nós consideramos, e aqui eu posso falar inclusive pela empresa, não devo falar pela empresa, mas é uma opinião dos meus sócios, eu posso dizer nesse sentido, que o caso do Ramagem é um caso quase imbatível de asilo, né? Você tem uma pessoa que foi perseguida, que foi condenada por um juiz que é um violador internacional de direitos humanos reconhecido pelo próprio governo americano, numa situação que foi reconhecida pelo Congresso dos Estados Unidos, pelo presidente do Comitê de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, com reconhecimento inclusive das autoridades brasileiras. A CREDEM, na semana passada, da Câmara dos Deputados, reconheceu que há perseguição política. Então há múltiplos elementos que embasam, e agora a própria expulsão do Marcelo Ivo, há múltiplos elementos que embasam o pedido do Ramagem. Então a gente tem bastante conforto sobre a situação dele aqui. Não é que ela está sob júdice, porque não se trata de uma avaliação judicial, e sim de uma avaliação administrativa pelo USCIS, que é um órgão do Departamento de Homeland Security, Segurança Nacional aqui dos Estados Unidos. Em relação, qual foi a sua segunda pergunta, desculpa? Com relação aos agentes que participaram da detenção dele, junto, portanto, ao oficial de ligação do Brasil. A informação que eu tenho é que há um entendimento dos agentes que eles foram levados ao erro, eles não tinham conhecimento exatamente do que se tratava, e que o Departamento de Homeland Security está fazendo uma apuração interna para verificar como foi a troca de informações e se ocorreu dentro da legalidade ou da ilegalidade. Coincidentemente ou não, o diretor do ICE, que foi a agência policial que efetuou essa detenção, renunciou ao cargo nessa semana, na quinta ou na sexta-feira. Paulo, o presidente Lula disse hoje em viagem, ele está em Portugal, quer dizer, já saiu de Portugal, mas disse ainda na Alemanha que pode haver, que o governo brasileiro pode agir com reciprocidade, portanto, eventualmente expulsar algum agente do FBI ou alguma autoridade norte-americana do Brasil, se de fato for confirmada essa expulsão do Marcelo Ivo dos Estados Unidos. Ele disse que não tinha recebido essa informação ainda oficialmente. Na sua avaliação, se isso de fato acontecer, se os Estados Unidos retaliarem, qual pode ser a reação norte-americana? Você é alguém que tem muito vínculo, muito contato com as autoridades, não só por telefone ou por WhatsApp, mas você vai em loco a Washington, D.C., visita o Departamento de Estado, visita os deputados conservadores do Partido Republicano Americano. Como é que você classifica o atual momento das relações entre Brasil e Estados Unidos? Depois do tarifaço, houve uma baixa, mas quando Trump e Lula estiveram juntos, de fato, pintou uma química aí, como disse o próprio presidente norte-americano. Só que você tem falado em lei Magnitsky, você acha que essa relação pode azedar de novo nesse momento de campanha eleitoral? Eu acho que nós temos dois aspectos aqui. O primeiro é que, de fato, a diplomacia informal do governo brasileiro, inclusive com empresários brasileiros que fizeram doações
generosas à campanha do Donald Trump e, portanto, acabavam tendo acesso ao presidente americano, trabalharam para construir uma relação com o Lula, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam precisando de uma opção, uma alternativa à China para a matéria de minerais críticos. Não é coincidência que tenha acontecido aí nessa semana a compra de Serra Verde. É muito importante para os Estados Unidos que minerais críticos, que eles tenham acesso a minerais críticos que são utilizados para toda a revolução de inteligência artificial e toda a questão de inclusive, equipamentos de defesa americanos. Então, é uma questão geopolítica associada a uma questão política que favoreceram essa aproximação. Essa aproximação não trouxe grandes resultados, exceto um favor inicial que o presidente Trump fez ao Lula, a pedido do próprio presidente Lula, que foi a retirada, não da Lei Magnitsky, não da designação da Lei Magnitsky, mas do nome do Alexandre de Moraes, do Office of Foreign Asset Control, que é quem aplica as penalidades financeiras da Lei Magnitsky, que é o status atual. Essa relação foi seguida de uma ligação entre os dois, uma promessa de visita que nunca se concretizou, apesar do Trump estar encontrando líderes internacionais normalmente, e eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho nas conversas que eu tenho tido, é que essa relação tem degringolado, porque o Brasil não cumpriu as promessas que Lula teria feito ao Trump, que incluiriam, inclusive, a cooperação no combate real ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, inclusive, fez um lobby muito pesado junto ao Departamento de Estado americano para que o PCC e o Comando Vermelho ainda não fossem designados como organizações terroristas. Essas tensões foram aumentando ao longo dos últimos meses, associada a uma estratégia que eu vejo da campanha do presidente Lula, que vai muito mal para sua reeleição, onde ele está deliberadamente provocando os Estados Unidos, né? Você pode reparar que ele, na semana passada, estava falando do Papa em relação à briga que o Donald Trump estava tendo ao Papa, fez múltiplas declarações em relação ao Irã, agora está fazendo declarações em relação a Cuba. Semanalmente ele tem buscado criar um incidente diplomático com os Estados Unidos. E por que ele tem buscado fazer isso? Ora, ele entende que há uma possibilidade de Donald Trump reagir com tarifas, e tarifas dariam ao Lula o discurso de defesa da soberania nacional. Eu acho que é uma estratégia equivocada. Acho que a chance dos Estados Unidos responderem com tarifas para o Brasil dessa vez é muito baixa, embora obviamente dependa exclusivamente do presidente Trump. A chance é muito baixa nesse momento desse tipo de reação. Agora, outras ações podem ser tomadas. Se o Lula realmente retaliar, não há como prever que tipo de retaliação o governo americano pode adotar. A gente lembra que nesse meio do caminho, o Senior Advisor for Brazil Policy, né, o conselheiro sênior de política para o Brasil, a posição mais alta dentro do governo americano dedicado ao Brasil, teve o visto negado pelo Lula. Então, a relação está realmente azeda, vamos dizer assim. Acho que aquela química foi-se o tempo. Natália? Então, Paulo, nesse contexto, o que a gente observa também do outro lado, o senhor citou a campanha do presidente Lula, do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro tem feito gestos para demonstrar que tem essa proximidade com Donald Trump. No Palácio do Planalto, eles avaliam que estar muito próximo a Trump também pode não ser bom. O senhor tem acompanhado essa modulação de como vai ser a campanha do senador Flávio Bolsonaro e como se dará essa ideia de que Flávio é próximo a Trump e tem uma relação com Trump? A política externa do senador Flávio Bolsonaro, caso ele seja eleito presidente, vai ser a do Brasil em primeiro lugar, né? Há uma semelhança disso com a America First do Donald Trump. Donald Trump quer o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar e o Flávio Bolsonaro quer o interesse do Brasil em primeiro lugar. É uma continuidade, inclusive, da política do presidente Bolsonaro, de Brasil acima de tudo. Então essa que deve ser a tônica da política externa, o que não significa que o Brasil e os Estados Unidos não tenham múltiplos interesses em comum. Por exemplo, né, quais são as maiores necessidades do Brasil hoje em dia?
O Brasil precisa melhorar a sua questão de segurança pública, o Brasil precisa de investimentos e o Brasil precisa dar um passo na revolução tecnológica que está acontecendo nesse momento. Ora, os Estados Unidos são o país que mais podem ajudar no combate ao narcotráfico internacional e já existe o escudo das Américas para que haja uma cooperação das Américas nesse sentido. Então, o melhor aliado que a gente pode ter na segurança pública são os Estados Unidos. O país que mais investe no Brasil são os Estados Unidos, né? O maior investimento estrangeiro direto é dos Estados Unidos no Brasil, e é o país mais rico do mundo, que mais tem capital e que mais investe no mundo, então tem investimentos que podem ser positivos para o Brasil, e ao mesmo tempo os Estados Unidos são o país de maior tecnologia no mundo. Então, como os Estados Unidos são um país de muita tecnologia, eles têm tudo que o Brasil precisa. E o Brasil tem coisas que os Estados Unidos precisam também. Por exemplo, essa questão de minerais críticos e terras raras. O Brasil é muito rico nesse sentido. Então, eu particularmente entendo que há um alinhamento de benefício para os dois países, sem que isso signifique abrir mão da soberania, sem que isso signifique abrir mão em benefício dos Estados Unidos. É o Brasil colocando o seu interesse em primeiro lugar. E, além disso, nós somos ocidentais, nós compartilhamos da cultura ocidental. O Brasil é um país de 90% de cristãos. Nós temos valores que são valores similares aos valores americanos e são muito distintos de valores como, por exemplo, da China ou de valores como, por exemplo, do Irã. Então é natural que nós tenhamos um alinhamento com países que valorizam, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade individual, o direito individual, o direito inclusive das mulheres, muito diferente do modelo chinês, que parece ser o modelo de maior interesse do Lula e até dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não escondem a sua admiração pelo modelo chinês. Paulo, para terminar, eu queria citar uma declaração do pré-candidato Flávio Bolsonaro no Fórum CEPAC. Não sei, acho que você deveria estar presente também, que é o fórum conservador principal da direita internacional aí nos Estados Unidos, há cerca de um mês ou até menos. Ele diz o seguinte, o Flávio: apliquem pressão diplomática, em referência aos Estados Unidos, aos americanos, para que nossas instituições funcionem adequadamente. Depois ele disse: aplicar pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana. E ele ainda, abre aspas, falou o seguinte: aprendam e entendam o nosso processo, monitorem a liberdade de expressão do nosso povo. Isso foi entendido e recebeu muitas críticas no Brasil como alguém que prega a subserviência e a interferência externa no processo brasileiro, no processo eleitoral brasileiro. Como você entende essas declarações do senador Flávio Bolsonaro e qual será o papel, ou qual deve ser o papel dos Estados Unidos na eleição brasileira? As aspas, Amanda, não estão corretas, elas misturam dois trechos diferentes do discurso, mas de fato o senador Flávio Bolsonaro pede que a comunidade internacional observe e aprenda sobre o processo eleitoral brasileiro e que preze e exerça pressão diplomática para que nós mantenhamos a nossa liberdade de expressão. Nós tivemos uma eleição de 2022 repleta de censura. Você era minha colega numa outra emissora e nós passamos por várias ordens judiciais limitando o que nós poderíamos falar. Foram vários perfis derrubados. Eu estou há quase 3 anos e pouco com os meus perfis de redes sociais derrubados até hoje. Então, nós tivemos uma grande censura nas eleições de 2022 que desequilibraram o jogo em favor do presidente Lula, né, em favor da eleição do presidente Lula. Inclusive, o próprio Congresso americano emitiu no mês passado um relatório dizendo exatamente isso, que a condução através da censura acabou influenciando a eleição para favorecer um dos candidatos, no caso, o Lula. O segundo aspecto, que é o aspecto que boa parte da população tem questionamentos a respeito do seu sistema eleitoral, questionamentos que são legítimos, mas que foram criminalizados por aqueles que conduzem o sistema eleitoral, é normal que a comunidade internacional queira ter confiança em quem está sendo eleito para o Brasil, né? E isso é normal, eles fazem isso no mundo inteiro. E a ideia de que existem observadores internacionais acompanhando eleições é algo rotineiro. Ora, posso pegar aqui o exemplo do próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que foi ser observador na eleição americana. Ele veio aqui em 2020 e disse que a eleição de 2020 nos Estados Unidos foi legítima. Então, observadores internacionais são algo
comum. A gente não pode querer que só haja observadores internacionais de esquerda, ONGs de esquerda e observadores internacionais de esquerda. Dessa vez, um pleito legítimo do senador Flávio Bolsonaro é de que o processo tenha também observadores de outro espectro político. E isso é bom. E se o Brasil não tem nada a temer, é melhor que dê mais transparência ao seu sistema. Afinal, nós não queremos uma revolta popular, como nós tivemos no 8 de janeiro, com a população descrente do seu próprio sistema eleitoral. Mas então, os observadores internacionais, só para te interromper, só para não deixar passar, os observadores internacionais acompanham as eleições brasileiras há décadas e são observadores internacionais de toda a parte do espectro político, de organizações mundialmente acreditadas e nacionais também, OAB, todos os partidos políticos acompanham o processo eleitoral brasileiro e observadores internacionais também. O termo que o senador Flávio Bolsonaro usa aqui é pressão diplomática. Eu acho que é um pouco diferente, talvez avance um pouco ao sinal em relação ao que você menciona, que é algo absolutamente legítimo de observadores internacionais. E isso já faz parte do nosso processo regular eleitoral. A pressão diplomática é por liberdade de expressão e a observação internacional em relação ao nosso processo eleitoral. Essas organizações que você mencionou, de muita credibilidade, são de muita credibilidade pela esquerda. Não são de muita credibilidade pela direita. Se você pegar o nosso espectro político, do qual eu faço parte, a credibilidade da OAB é perto de zero. Sua audiência, que for conservadora, ela vai dizer a você, olha, nenhum advogado de direita hoje se sente representado pela OAB. É a mesma coisa que acontece com várias dessas organizações que fazem acompanhamento das eleições. O que eu posso te dizer e posso te adiantar é que nós teremos, sim, um acompanhamento e uma observação internacional do processo eleitoral brasileiro nesse ano, independente da vontade do senador Flávio Bolsonaro. É algo ao qual eu pessoalmente tenho me dedicado e eu tenho certeza de que vai dar certo. Não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países. A ideia é construir uma coalizão que entenda o sistema eleitoral brasileiro. Porque, desculpa, o presidente Lula é muito amigo e muito próximo do ditador da Venezuela, hoje preso, ex-ditador da Venezuela, Maduro, que hoje, sabidamente, nós sabemos, acho que ninguém questiona, roubou e fraudou as eleições na Venezuela. Ninguém tem dúvidas de que o Lula seria capaz da mesma coisa. Então, se o sistema brasileiro é bom, é importante que seja dada transparência à população. Se nós não temos nada a esconder, é melhor que você não tenha um contingente de dezenas de milhões de brasileiros que não confiam hoje na forma como elegem o seu representante. E não tem democracia que subsista dessa forma. Paulo Figueiredo, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Central de Notícias. Até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado. E essa declaração do Lula fica bem claro de que ele quer regulamentar as redes sociais, regulamentação total. Essa foi a fala do Lula. E ele está fazendo esse movimento porque as eleições estão chegando, está muito próximo. Eu não sei se essa regulamentação que ele tanto deseja, que ele tanto quer e diz que vai fazer, vai chegar antes das eleições, mas muito provavelmente ele não vai conseguir essa proeza aí. Pois bem, ele não está contando também com a questão dos Estados Unidos, porque um dos pontos que os Estados Unidos está querendo é justamente que o Lula não persiga ou não impeça de que as empresas americanas funcionem livremente aqui no Brasil. Essa é uma das pautas que os Estados Unidos vêm aí querendo que o Lula cumpra, que é a questão da censura, da liberdade de expressão e tudo mais. E isso atinge diretamente as empresas americanas, caso venha haver uma intervenção nessa questão aí para com as empresas, uma intervenção do judiciário para com as empresas americanas. Então o Trump está de olho nessa questão, os Estados Unidos estão de olho nessa questão e o Lula parece que não está observando esse ponto. Outra coisa, o TSE está na mão agora do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né? Então, o que vai acontecer? Não é o Alexandre de Moraes que está agora como presidente do TSE. O TSE está em outras mãos
e muito provavelmente a condução do TSE com o Cássio Nunes e com o Mendonça vai ser totalmente diferente da postura do Moraes, da postura tirânica do Moraes, né? Então o Lula tem aí duas questões para se preocupar, e se preocupar de verdade. E também tem uma outra questão, porque o Lula ele está querendo também, tá com essa pressa toda por conta de que a direita, né, é muito forte nas redes sociais. A direita trabalha muito bem com as redes sociais e por isso que o Lula também está desesperado com essa questão aí, porque senão nas eleições só vai dar a direita no que se refere às redes sociais. Pois bem, essa é a pauta do Lula, por isso que ele falou aí, enfim, essas asneiras aí. E vocês viram lá que os Estados Unidos também avisou ao Lula, avisou a questão lá do crime organizado, né? Colocar o PCC e o CV como e mandou aí avisou para o Lula que isso vai acontecer, queira eles ou não. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve.